a pregação desta noite com o tema O Justo nas Mãos de um Deus Irado. E nós vamos fazer a leitura em 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 10 a 13, que diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Amém. Então nós temos por tema dessa pregação o justo nas mãos de um Deus irado. E nós estamos na série de oração, e esse tema especificamente é um paralelo da famosa pregação de Jonathan Edwards, em que ele faz um tema similar, quando ele fala o pecador na mão de um Deus irado. É uma pregação muito famosa, muito conhecida, em que Deus usou ele poderosamente, e que, ao pregar, muitas pessoas veio ao arrependimento, porque era uma pregação que falava da ira de Deus sobre o pecado do pecador. Porém, nesse título de hoje, é a ira de Deus sobre o pecado do justo, do servo de Deus. E algumas questões podem ser levantadas, por exemplo, por que que Deus estaria irado contra os justos, sendo que a ira é para o ímpio, para a condenação? E é o que eu vou explicar mais à frente, com detalhes, as nuances da ira de Deus sobre o justo e outras coisas mais importantes para nós entendermos a relevância do que nós vamos falar hoje. E é importante dizer que hoje a pregação sobre o pecado não é uma pregação que as pessoas gostam de ouvir, porque quando falamos de pecado, nós estamos falando de algo que o marketing proíbe em fazer quando quer vender. Ele sempre diz assim: qualquer coisa que esteja errada na sua vida, a culpa não é sua, porque se ele falar que é culpa, ele não consegue vender o produto. Então, a Bíblia não funciona assim. A Bíblia aponta diretamente para a nossa responsabilidade, para o nosso pecado. E, em geral, o ser humano não gosta de ouvir que está errado. Porém, a salvação, a verdade de Deus não transforma, exceto que realmente venha tocar na essência do problema do homem, que é o seu pecado. E ao falar do pecado do homem, inevitavelmente nós vamos falar daquilo que ainda é mais terrível. Além daquilo que é terrível sobre o pecado do homem, é falar sobre a ira de Deus, sobre o caráter de Deus, que de fato é uma situação que não é agradável de ouvir, de saber, mas é dela que vem a ressurreição, que vem a redenção, que vem a possibilidade de transformação, de conhecer o caráter de Deus, na sua justiça, na sua misericórdia, e como que ele exerce o seu zelo, vingança e ira sobre o homem, seja ele ímpio ou seja ele justo. Então é necessário que conheçamos isso hoje, e nós vamos abordar com alguns detalhes, não muitos, porque senão ficaria extenso. Muito bem, então vamos ver a pregação, o justo nas mãos de um Deus irado. Bem, alguém poderia dizer o seguinte: como assim, pastor Sérgio, o justo cai na mão de Deus irado, né? Bem, isso não saiu do nada, né? Quando Davi, ele peca contra o Senhor, em 2 Samuel, capítulo 24, onde Deus fala, ele faz um censo contrário à vontade de Deus. Então Deus vira para ele e fala assim: olha, você pode escolher 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses de perseguição dos seus inimigos ou 3 dias de pestilência. E aí Davi responde ao profeta, falou: olha, estou em grande angústia. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, diz assim: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Então é só para dar um embasamento bíblico para alguém que poderia dizer assim: não, o justo não pode cair na mão de um Deus irado. Sim, pode. E caiu. Davi caiu e nós caímos também. E é isso que eu vou explicar com mais detalhe. A outro detalhe que eu vou explicar é que tipo de ira do qual o justo, que foi justificado da ira de Deus por meio de Cristo, ele cai. Eu vou explicar isso com mais detalhe à frente.
mas esse versículo é só para embasar o título da nossa pregação. Muito bem, qual que é o contexto da passagem que nós estamos vendo em 2 Samuel capítulo 12? Nós vimos na última vez dessa série que Davi foi confrontado por Natã, quando Natã veio e contou a historinha do homem que tinha muitas ovelhas e pegou a ovelhinha do vizinho. E Davi viu que realmente esse homem que fez tamanha maldade merecia morrer. Então Natã vira para ele e fala assim: este homem é tu, ó rei. Então Davi, ao ouvir a exortação, ele se arrepende, não é? Ele se arrependeu. E nós vimos isso na última parte da série sobre o capítulo 12. Então, a partir do momento que ele foi perdoado, nós vamos ver hoje que, apesar de ter sido perdoado, existem as consequências do pecado de Davi, que vai ocorrer isso nos capítulos 13 até o capítulo 21. São os capítulos que vão trazer as consequências disso que Davi fez com Betseba. Então, dos capítulos 13 até o 21, vão acontecer o cumprimento da profecia que Natã falou para Davi a respeito das consequências do seu pecado, que é o que nós vamos ver agora. Então, uma síntese de praticamente 8 capítulos numa pregação. E porque o nosso foco é a oração, então vamos fazer uma abordagem da perspectiva da oração e não passar capítulo a capítulo contando todas as consequências do pecado dele, mas mostrar a importância do temor que nós temos que ter referente à palavra de Deus, porque Davi desprezou a palavra de Deus. E ele foi perdoado, mas teve as consequências. Então é isso que nós precisamos crescer na reverência da palavra de Deus e saber que nós estamos diante de um Deus santo e que ao pecarmos teremos, sim, o perdão por meio de Cristo, mas teremos as consequências que podem ser muito, mas muito pesado, que é o caso aqui de Davi. E depois nós vamos ver como isso se aplica para nós. Muito bem. Então, vamos retornar rapidamente aqui e vamos ver o que Deus está falando no capítulo 12, que vai preparar os capítulos 13 até o capítulo 21. Olha só o que fala, novamente eu vou fazer a leitura, 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 10 a 13, que diz assim: agora, pois, olha só o que diz o profeta Natã. Agora, pois, Davi, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para te fazer tua mulher. Ou seja, olha só o que está sendo profetizado. Davi, a espada não se apartará da tua casa. Então, esse vai ser as consequências do pecado de Davi. Lembra que antes dele fazer o templo para o Senhor, Deus havia dado paz para Davi. E ele estava sem guerra contra os seus inimigos, Deus tinha dado descanso. E agora a espada não começaria da sua própria casa. Por qual é o motivo dessa consequência? Porque desprezou a palavra do Senhor. Ele desprezou e tomou a mulher de Urias. No versículo 11 diz assim: porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa, suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Amém. Muito bem. Então vamos ver agora a consequência do que Natã falou, das consequências que Davi teve do seu pecado. Ele foi perdoado, ele merecia morrer, mas Deus o perdoou. Perdoou por quê? Por causa de Cristo, né? Então, ele foi perdoado por causa que Deus tolerou o pecado de Davi por causa do sacrifício de Cristo. Então ele não morreu, mas ele deveria morrer segundo a lei. Então a misericórdia foi exercida sobre Davi. Porém, teve as consequências. Então vamos ver aqui rapidamente, sucintamente, o que aconteceu em 2 Samuel, dos capítulos 13 a 21. Eu vou pontuar os principais pontos do que aconteceu. Na sequência, depois do capítulo 12, o que acontece? Davi recebe essa profecia, a mulher de Urias, Betseba, fica grávida, ela tem um nenê, e Deus fala que vai matar o nenê, e Davi vai lá
e chora, e ora, e jejua para Deus exercer misericórdia, mas Deus cumpriu e levou o menino. Mas na sequência do capítulo 12, Joabe está em guerra e ele vence e tem uma grande vitória e Davi vai lá e conquista a cidade. Então, o que dá a entender, tipo assim, Deus me perdoou, mas logo na sequência eu tive uma vitória, tive uma bênção e tá tudo certo, não é? Muitas vezes é o que acontece com a gente pede perdão, a vida continua, Deus continua nos abençoando e a gente acha que tá tudo bem. Mas existe a consequência dos pecados, que é o que nós vamos ver então no capítulo 13 a 21. Muito bem, vou falar aqui pontualmente o que acontece dos capítulos 13 a 21, de forma bem sucinta, para mostrar a calamidade das consequências do pecado de Davi. Então, na sequência, um dos filhos de Davi, chamado Amon, ele abusa sexualmente da outra filha de Davi, Tamar. E depois a despreza, traz grande vergonha para Israel, porque ele era um príncipe, era filho de Davi, e abusa sexualmente, fazendo uma atrocidade, um pecado feio, horroroso, com a sua própria irmã de uma forma maldosa. Essa foi a primeira consequência. Depois, a consequência seguinte foi que Absalão, irmão de Tamar, vai e mata o seu irmão. E ele mata o seu irmão em vingança pelo que ele fez, porque Davi não tomou nenhuma providência com o pecado de Amon, né? Davi se absteve ou não teve coragem, ele não teve ali o juízo que ele deveria exercer sobre seu próprio filho, e Absalão se sentiu no direito de matar o seu irmão. E ele mata o irmão, e pela lei ele deveria também morrer, mas Absalão foge de Davi e se refugia. E aí Absalão conversa com Joabe e consegue então pedir o perdão do seu pai, ele volta, mas seu pai não o vê, o despreza. Então, Davi tem um grande problema de lidar com situações dentro da sua própria casa. E Absalão sente a dor de ser desprezado pelo seu pai, e agora ele conspira contra seu pai, e ele usa de uma estratégia de aconselhamento para o povo que vinha para falar com o rei, dizendo que se fosse ele o rei, ele poderia fazer um juízo melhor e ouviria o povo, conquista o coração do povo, ele se levanta, conspira contra Davi, e Davi foge de Jerusalém às pressas, e foge, e nessa fuga Absalão entra na cidade e cumpre a profecia, que ele pega as virgens, as mulheres de Davi, coloca numa tenda à luz do dia e ele se deita com todas as mulheres de Davi para que todo Israel veja. E nesse momento, então, se cumpre a profecia de que Natã falou a Davi. Aquilo que Davi fez em oculto e tentou ocultar, Deus entrou em juízo com ele e então todo Israel viu o que Absalão fez à luz do dia. Então Absalão, sim, estava errado, Amon, sim, estava errado, mas Deus usou todas essas circunstâncias de pecado dos filhos de Davi contra ele mesmo, exercendo seu juízo contra Davi. Davi foge e Absalão, depois de deitar com as mulheres de Davi, sai atrás para lutar e matar Davi, o seu pai, e tomar e completar a tomada do reino. E nessa luta, os valentes de Davi vencem Absalão, mata Absalão, e Davi volta para Jerusalém. E quando Davi sai, as pessoas amaldiçoam ele, e ele volta depois, ele perdoa os que amaldiçoaram, e Davi volta para Jerusalém. E no que ele volta para Jerusalém, existe ali um vácuo de autoridade, de governo, que permite com que um homem chamado Sheba se rebele e também se declare rei. Então Joabe rapidamente se aciona a Davi e fala: Davi, nós precisamos tomar uma medida, porque senão pode criar um outro problema maior. Então Joabe vai lá e mata o Sheba, e ele também morre. Quer dizer, além do problema de Absalão, Davi ainda teve outra rebelião dentro do seu retorno para Jerusalém. E no final do capítulo 21, nós vamos ver que Davi eh, persiste com guerras com os filisteus, e ele já está velho, e nessa guerra quase ele morre, um dos seus valentes vem e o defende, e então os seus valentes decidem que ele não sairia mais para a guerra, porque ele já não tinha mais o mesmo vigor, a mesma habilidade, e então nós vemos que mesmo ao final da vida de Davi, a guerra não cessou em Israel, como cumprimento que Deus falou para Davi, que a espada não se apartaria da sua casa. Começou dentro da sua própria casa, mas também teve as guerras fora com os inimigos de Israel. Muito bem,
Essas são as consequências. Essas são as consequências que Davi colheu pelo seu pecado. E é aí que eu chamo a sua e a minha atenção. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, conhecendo a história de Davi, que ele era um homem ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem do qual Deus o abençoou grandemente, este mesmo homem que na sua vida de oração, no seu relacionamento com Deus, ele usurpou, né, da posição de servo, se colocou acima da palavra e pecou contra Deus. Então, o que está por trás em relação à vida de oração é o seguinte: que a nossa vida de busca a Deus, de devoção a Deus, não nos dá crédito, não nos dá possibilidade de abrir concessões para que Deus passe a mão na nossa cabeça, a gente pode fazer o pecado e está tudo certo. Não! Você pode ter 20 anos de ministério, você pode ter 30 anos de fazendo coisas boas, fazendo certo. Se o dia que você pecar, pecar gravemente, porque você sentiu no direito e Deus vai fazer vista grossa a você, não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque Deus é um Deus santo. É exatamente o que fala no livro de Ezequiel, que fala o seguinte: se o ímpio que está fazendo errado, pela sua impiedade morrerá, mas se no dia que ele se arrepender e passar a fazer o bem, ele não vai morrer, ele vai receber a bênção de Deus. Da mesma forma que o justo, fazendo bem, não morrerá, mas se ele se enaltecer e passar a fazer o mal, então ele morrerá. Então nós temos uma responsabilidade diante do Senhor de andar continuamente na presença de Deus, em obediência ao Senhor. E nós não temos créditos com Deus porque nós temos uma vida de santidade. E esse é o grande risco que acontece com homens piedosos, com homens que podem se sentir, porque nossa tendência, nossa inclinação humana e carnal é de se sentir confortável e de se aproveitar daquela experiência, daquele tempo e baixar a guarda, e é nisso que nós pecamos contra o Senhor. Esse é um ponto com relação à vida de oração que eu queria ressaltar, mas o outro ponto, e bem grave, e essa passagem nos leva a pensar sobre as coisas que nós pecamos no passado. Pedimos perdão, mas tem as consequências. E um exemplo disso é quando Elias vai na viúva de Serepta, ele é cuidado por essa viúva de Serepta, e ela faz uma coisa boa, não é verdade? Ela cuida, né? Ela dá providência para ele. Mas, de repente, o seu filho morre. E quando o seu filho morre, ela se torna para ele e fala assim para Elias: você veio trazer lembrança dos meus pecados antigos? Ou seja, quando ela viu a consequência do seu filho morto, ela rapidamente trouxe no sua consciência e falou assim: isso aqui é consequência do que eu fiz quando eu era mais nova. E ela falou para Elias, né? E então Elias, pela misericórdia de Deus, ressuscitou. Mas isso é um exemplo claro de quando coisas acontecem nas nossas vidas, nós precisamos parar e refletir que podem ser, sim, consequências dos pecados antigos, que o Senhor está nos trazendo a lembrança. Por quê? Porque aos seus filhos, Deus, quando corrige com a ira, não é uma ira de condenação, porque a ira de condenação, Cristo já pagou por nós, Cristo já nos justificou da ira da condenação. Ele expiou o nosso pecado, mas Deus passa a ser o nosso Pai, e o Pai corrige ao seu filho, o Pai disciplina. Então a ira que Deus exerce sobre o justo não é de condenação, é de disciplina, de correção, de santificação. É uma ferramenta do qual Deus faz realmente para que a gente entenda o peso do pecado, para que a gente não volte a fazer o pecado. E realmente esse é o processo que Deus usa conosco. Então, as consequências do pecado não é um fruto da ira, porque a ira de Jesus pagou, mas é consequência de um pai que corrige o seu filho, nos disciplina, para que a gente se santifique mais ainda e entenda profundamente o que é a graça de Deus do perdão e a sua misericórdia que nós temos como filho. Muito bem, vamos ver aqui então a verdade bíblica que nós vamos ver desses 7 capítulos que são as consequências de Davi. Preste bem atenção. O crente que peca gravemente se coloca voluntariamente, pela sua própria decisão, nas mãos da disciplina do Deus zeloso da aliança. Que Deus, nós vimos isso na última pregação, que Deus é zeloso
em cumprir a sua aliança. Ou seja, nós temos um pacto com Deus. Deus tem um pacto conosco. Nós somos escravos da justiça, nós devemos ser obedientes a Deus. E quando nós quebramos em rebeldia, em desobediência, Deus é zeloso. Então Deus vai nos disciplinar. E prossegue o seguinte: a única razão de não sermos destruídos é a graça, ou seja, nós não estamos debaixo da ira da condenação. Então é a graça que veio por causa da aliança, nova aliança em Jesus Cristo. Ou seja, essa graça, agora nós somos filhos e Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Ou seja, em outras palavras, nós somos responsáveis pelas consequências das coisas que acontecem na nossa vida. Deus usa tudo isso, sim, para o nosso bem? Sim, Deus nos disciplina, mas nós somos responsáveis por isso. Então, vamos abordar aqui algumas verdades que é importante. O pecado do justo provoca a disciplina inevitável da aliança. Ou seja, nós temos um pacto, uma aliança com o Senhor Jesus, da nova aliança. Nós não temos mais agora o peso da ira de Deus para a condenação, mas como filhos, Deus vai nos corrigir pelos nossos pecados. Então, o que que faz com que nós tenhamos a disciplina do Senhor? Quando nós desprezamos a palavra do Senhor. Ou seja, o que que é desprezar a palavra do Senhor? É quando a gente se sente eh, dominador, experiente, a gente interpreta a Bíblia à luz da nossa ótica. Muitas vezes a nossa ótica está errada e a gente acha que está certo quando a gente está errado. A gente não está quebrantado, contrito, para que a palavra mude as nossas atitudes e nos leve à referência da palavra e do Senhor. Então, quando nós desprezamos a palavra do Senhor, isso fará com que a gente peque e isso trará consequências de disciplina do Senhor na nossa vida. Lá em Hebreus 12:6 fala que Deus disciplina quem Ele ama, ou seja, os filhos. Se a pessoa fala que ama a Deus, que serve a Deus, e não é disciplinado por Deus, esse não é filho, é bastardo. Então, às vezes, o cristão se compara com o ímpio, porque o ímpio ele prospera, ele cresce, e tudo para ele dar certo. É exatamente o Salmo 73, quando o salmista fala: Senhor, o ímpio ele profana, ele fala mal, ele se soberbece, e tudo dá certo para ele. E ele cresce, ele prospera. Por quê? Porque ele é filho bastardo, Deus não vai corrigir. Mas o justo, o justo não, Deus vai corrigir. Então, o justo, o que serve de Deus, nunca pode se comparar com o ímpio, porque Deus vai nos tratar como filho. E a disciplina do Senhor é bênção. É dura, vai falar em Hebreus, é dura quando a gente recebe a disciplina do Senhor, mas é boa porque vai gerar frutos de justiça no nosso espírito. Então, a espada, né, a disciplina, a correção de Deus, ela vem da aliança. Ela não é uma coisa arbitrária de Deus, não é como se Deus ficasse nervoso. Não, é por causa da aliança. Então, por isso que quanto mais nós conhecemos a aliança e o Deus da aliança, seus atributos, nós tenhamos a sabedoria para fazer a vontade de Deus. Então, o pecado do justo provoca a disciplina inevitável da aliança. Então, pode ser que hoje eu e você estejamos passando por circunstâncias, consequências do nosso pecado. Isso nos leva, e Deus permite isso para que a gente pare e comece a refletir, a sondar nosso coração. Não é isso que fala lá em 1 Coríntios 11, quando nós tomamos a Santa Ceia? Agora, pois, examine-se o homem a si mesmo. Mas quando a gente vai avaliar nós mesmos, o que que a gente faz? A gente se defende para nós mesmos. E a gente acha que a gente é bonzinho, que a gente está tudo bem. Mas não, Deus sonda os corações. Então Deus permite certas situações para que a gente pare e comece a refletir sobre os nossos pecados antigos, para que a gente aprenda a disciplina do Senhor, tome a disciplina por bem, com alegria, e então cresça em santidade. Muito bem, o próximo ponto é: o justo perdoado ainda sofre consequências temporais do pecado. Então essa é uma coisa que precisamos entender. Mesmo que nós sejamos perdoados por Deus, e Deus perdoa e lança o pecado no mar do esquecimento, ou seja, Ele não lança mais em rosto, né? Por isso que vai falar assim lá em Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode te acusar, ninguém pode te acusar do pecado que você fez porque você foi perdoado. Porém, nós vemos que existem as consequências. E olhando para a vida de Davi, que dureza! Que dureza é você ver o filho abusando da irmã,
um outro filho levantando contra você, e hoje quantas famílias estão destruídas internamente. Isso não, muitas vezes não é por acaso, é consequência dos nossos próprios pecados. Então Deus perdoou sim Davi, mas a espada não se apartou do seu lar. E o perdão remove a culpa, mas não remove as consequências. E é nisso que a gente tem a responsabilidade de entender a seriedade de que nós andamos diante de um Deus santo e que essa passagem leva a gente a ter maior reverência ao Senhor, maior reverência à palavra de Deus e para não cruzar os limites, porque Deus não vai fazer exceção para o seu santo, para o seu justo. Por isso que ele fala assim em Gálatas: Deus não se deixe escarnecer. Aquele que pecar, este sofrerá consequência. Aquele que você planta, você colhe. Então, essa passagem nos leva a ter uma reverência de Deus e repensar os nossos caminhos. Se hoje eu e você estamos passando por situações difíceis, nós precisamos olhar para examinar nosso coração, pedir que o Santo Espírito fale conosco, para que a gente peça perdão e o Senhor possa exercer misericórdia e encurtar o seu tempo de disciplina para nós. É o que nós vamos ver mais à frente. Muito bem, o justo perdoado ainda sofre consequências temporais do seu pecado. Vamos prosseguir. O juízo começa pela casa de Deus. É o que fala lá em 1 Pedro 4,17. Davi é disciplinado porque é filho. Então, se por um lado é ruim nós olharmos para a disciplina de Deus, porque não é bom ser disciplinado, por outro lado, nós temos como privilégio de ver que a disciplina é uma bênção para nós. Nós somos filhos de Deus. E o ímpio não recebe essa disciplina, porque ele está debaixo da ira condenatória, mas nós estamos debaixo da ira dentro do pacto, que é disciplinadora. Deus nos corrigindo, Deus abrindo nossos olhos, né? Quando fala em Salmo 119, versículo 18, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Como é que nós vamos ver isso? Quando nós somos disciplinados. Por isso que vai em Salmo 119 também fala assim, me foi bom ter sido o quê? Afligido. Por quê? Porque nós conhecemos mais o nosso coração, conhecemos mais a glória de Deus, da sua misericórdia, da sua graça. Deus nos faz crescer em santidade, nos amadurece. Então, quando nós olhamos, sim, para a disciplina de Deus, não é bom passar por essa disciplina, mas isso é renovador, é o bálsamo de Deus sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, para que nós sejamos mais semelhantes a Cristo. Esse é o poder, é com esse olhar que nós devemos olhar. Nós não podemos passar o passado. Nós não mudamos o passado. Então, se você olhar para a sua vida passada, você fez muitas coisas erradas, muitas. Então, no passado nós não mudamos. Então, se hoje nós colhemos algum fruto, nós olhamos para o passado e pedimos perdão. Senhor, me perdoa, Senhor, pelo meu pecado, me transforma. E daqui para frente, meu coração sendo transformado, me faz, Deus, agradar ao Senhor. Porque, sim, o Senhor é benevolente. E um exemplo é que Acabe, que era um ímpio, ele não era justo, ele orou ao Senhor, pediu perdão, se consagrou, e Deus não trouxe o castigo que ele ia trazer no seu tempo, deixou, passou a posteridade, e não trouxe sobre Acabe, apesar dele também receber parte do juízo de Deus sobre a sua própria vida. Mas é isso que é assim que nós devemos olhar para a grandiosidade do poder de Deus, como ele age, entender. Porque hoje as pessoas pensam que Deus é um talismã, é simplesmente o seguro-saúde, o seguro para os meus filhos, o seguro do meu carro, o seguro da minha casa. Não, Deus é Senhor, Deus rege. Deus está sentado no trono, que vai falar em Salmos 11, ele está sentado no trono e ele olha para baixo, para o justo e para o ímpio, para dar a cada um segundo as suas obras. E para o justo, em especial, Deus prova os corações. Então, ao entender isso, nós devemos ter maior reverência, temor ao Senhor. Deus não é complacente com o nosso pecado. Hoje as igrejas querem proporcionar para as pessoas um clima bom, um lugar de bom som, um ambiente legal. Não vamos falar de pecado. Uma vez eu vi um pastor pregar sobre o pecado, no final ele pediu desculpa. Desculpa, porque estava pregando sobre o pecado do povo. Ou seja, e ao pregar sobre o pecado,
as igrejas vão se esvaziar, porque ninguém quer ouvir. Mas isso é o que vai trazer redenção e salvação. Para o justo é uma bênção. Então, o próximo ponto aqui, o pecado secreto do justo produz efeitos devastadores em sua casa. Então, o que acaba acontecendo é que muitos cristãos estão na igreja e eles usam da religião, usam das suas obras, usam das suas circunstâncias que ele conhece a palavra e canta, tem uma vida ali com Deus, aparentemente, e ele faz pecados ocultos, como Davi fez, né? Então ele tem uma aparência de santo. Quantos escândalos você vê que pastores, diáconos, membros de igreja que eram líderes, de repente aparece pecado. E quando vai ver, o pecado é de muito tempo. E ele estava lá pregando, estava lá cantando, estava lá fazendo a obra de Deus, e todo mundo achando que ele é uma bênção, de repente descobre os pecados ocultos que as pessoas cultivam e cativam, pensando que Deus é conivente, pensando que Deus não está vendo. Mas Deus sonda os corações, e Deus não deixará nada em branco, principalmente com seus servos. E então virá o castigo, virá a disciplina do Senhor. Nada impede a espada de entrar na casa do justo, exceto a misericórdia que define o limite. Ou seja, quando meu irmão e minha irmã, a disciplina vem na sua casa, é a hora de você se arrepender, de tomar o castigo por bem, ou a disciplina por bem, orar ao Senhor, reconhecer seu pecado, buscar o Senhor, porque o Senhor pode sim colocar limite na sua disciplina e diminuir o tempo da sua disciplina. Por exemplo, no caso do povo no deserto, o povo ficou 40 anos. E você vê que depois de receber a sentença de Deus de 40 anos, nenhum deles se moveu e foi lá e se humilhou. Eles ainda foram lá e foram mais desobedientes ainda. Então, e eles ficaram os 40 anos. Mas não apelaram para a misericórdia de Deus. Quiçá o povo realmente voltasse para o Senhor e tivesse se quebrantado, o Senhor poderia até fazê-los entrar na terra prometida e revogar a sua disciplina, mas o povo permaneceu duro. E quanto mais o povo se endurece, aí que o cajado come feio pro lado do cristão. Então, o meu conselho para o cristão que está me ouvindo, se você está passando por disciplina, você se quebrante, se humilhe, ore ao Senhor, tome por bem a disciplina. E o Senhor, sim, pode diminuir, restringir o pecado na sua vida. E vamos ver, então, aqui agora, a disciplina de Deus é proporcional ao privilégio do justo. Não existe, falando na palavra assim, a quem mais se dá, mais se requer? Pois é. Quando você realmente recebe as bênçãos de Deus e Deus te abençoa, você tem responsabilidades. Então, por exemplo, as pessoas que são prósperas financeiramente falando e recebem bens e ali elas se soberbecem, quando vem a disciplina, é pesada a disciplina, porque Deus abençoou a pessoa. A pessoa que é abençoada espiritualmente, com responsabilidades espirituais, e ela também peca contra o Senhor, também vai ser mais pesado. Então, o fato é que nós temos uma responsabilidade do Senhor. O Senhor tem prazer em nos dar. O Senhor quer que a gente cresça espiritualmente. O Senhor quer que nós cresçamos materialmente também, porque isso glorifica ao Senhor. Mas isso nos traz mais responsabilidade. Então, a prosperidade de Deus, seja ela espiritual ou material, nos traz mais responsabilidade, para que a gente esteja mais atentos. Por isso que a Bíblia vai falar no Novo Testamento: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque quanto maior a bênção, maior a responsabilidade. Quando você peca contra o Senhor, maior é a disciplina. Então isso nos leva a ver a nossa responsabilidade diante do Senhor. Muito bem, agora eu queria mostrar aqui para vocês a questão de que se você está passando por uma correção do Senhor, a correção de filho, que é a disciplina de um pai, porque você não vai receber a ira de condenação, porque isso Jesus, se você é lavado, remido pelo sangue de Jesus, você foi perdoado, você é perdoado.
os seus pecados do passado, do presente e do futuro em Cristo Jesus. E isso te leva a não afrouxar a sua disciplina, porque você fala, já que o meu pecado do futuro está perdoado, então eu vou pecar. Romanos 6. Não, você não afrouxa a questão de, então eu vou continuar pecando para que a graça abunde. Não, agora que eu sei que eu sou perdoado, eu vou viver conforme o chamado da minha eleição e salvação para viver para o Senhor. E então, isso nos leva a viver para o Senhor. Mas se você está sobre a disciplina do Senhor, essa é uma passagem que eu quero mostrar para vocês, para que você entenda que você pode orar ao Senhor uma oração específica para que o Senhor restrinja o pecado, a consequência do pecado sobre a sua vida. E essa passagem está exatamente lá em 2 Samuel 24. Esse é o último capítulo de 2 Samuel, e esse capítulo está fora da sequência, não é cronológico esse capítulo em 2 Samuel, porque nos 2 capítulos anteriores, Davi já tinha dado suas últimas palavras como rei. E então, foi quando, está fora da cronologia, nessa passagem fala quando Davi faz o censo, faz a contagem para saber quantos haviam em Israel, de população, de exército, e ele peca contra o Senhor porque a sua intenção era de se engrandecer naquilo que ele tinha conquistado. E então Deus se levanta e propõe para ele 3 anos de fome, 3 meses de perseguição dos seus inimigos ou 3 dias de peste. E é onde que nós vamos ler aqui em 2 Samuel 24, 14, é quando Davi fala que está em grande angústia porque caiu na mão do Senhor. Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então, ou seja, Davi sabia que o Senhor poderia exercer misericórdia sobre as consequências do seu pecado. Então, o que acontece? Deus manda a peste. E desde amanhã para 3 dias, certo? Desde amanhã até o tempo que determinou. Ou seja, seriam 3 dias do anjo com peste sobre Israel. E de Dan até Betseba, ou seja, do território, morreram 70 mil homens do povo. Uma grande mortandade com a pestilência. E então, no versículo 16 vai falar assim: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. É importante aqui ressaltar nesse versículo que fala que Deus se arrepende. E existe uma grande confusão aqui quando as pessoas vão interpretar esse versículo. Porque a Bíblia fala que Deus é imutável, Deus não muda, e que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, esse se arrepender aqui não quer dizer que Deus mudou de ideia. Esse se arrepender no hebraico significa que Deus está fazendo a manutenção do seu pacto. Então, existem medidas em que Deus age e que Deus para de agir por causa da medida que ele assim determina, segundo a sua justiça, que não prossegue naquilo que ele determinou anteriormente, porque a medida já foi cumprida. Então, é isso que nós vemos aqui, o sentido de se arrepender. Então, no versículo 17 vai falar assim: vendo Davi ao anjo que feria ao povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Então aqui nós vemos que Davi, ele reconhece o pecado, pede perdão, se quebranta, e Deus, pela sua misericórdia, manda o profeta Gade ir até Davi com a providência pelo qual faria com que a peste terminaria, cessaria em Israel. Então, no versículo 18 vai dizer: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Então, Davi comprou a eira de Araúna, levantou o altar, e vai dizer assim lá no versículo 25: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Ou seja, essa ira que Deus está exercendo aqui é uma ira de disciplina que está trazendo morte como consequência do pecado, né? E então, à medida que ele vai lá e faz o sacrifício, que é a figura de Cristo, a praga cessa, porque ele está apelando pela misericórdia. Então, a aplicação para você e para mim é o seguinte: se você está passando pelas consequências do pecado, se quebrante diante do Senhor, se humilhe perante o Senhor,
tome por bem a sua disciplina, ore ao Senhor, talvez o Senhor tome por a medida completa, porque você aprendeu a disciplina, você entendeu o seu pecado, se arrependeu, e Deus cesse de exercer o pecado, a disciplina na sua vida. Amém, meu irmão? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor faça você refletir sobre o seu passado, se quebrantar e ter temor à palavra do Senhor e não se levantar contra a sua palavra. Amém? Vamos orar. Me faz ouvir da tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz como água que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra como fogo purifica o coração, martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva, todo que buscar, alimenta o faminto, sacia